Bom dia! Hoje vamos falar sobre como o corpo guarda as emoções. E sempre lembrando que quando a gente fala de emoções, a gente não fala só de coisas negativas, não fala só de coisas ruins. Porque a gente tem muito essa crença que quando falar em emoção, quer dizer que a gente está falando de traumas negativos. As emoções são muito positivas, são elas que nos dão energia de vida, energia de fazer as coisas, né? Então, como o corpo guarda essas memórias nas nossas células? É isso que a gente vai trazer hoje. Tá um friozinho gostoso aqui. Aceitar a minha convidada, que é a minha vizinha aqui da cidade. Chegando. Já trabalhamos junto em escola, então a gente já se conhece de outras guerras. Bem-vindo. Sandro, muito bem-vindo também. O penduleiro, Sandro faz uns pêndulos muito chique. Tem um aqui na minha mesa. Deixa eu pegar aqui só para fazer um comercial do trabalho dele. Quem trabalha com pêndulo, eu acho que a Lúcia também usa, né? Viu? Então, esse aqui é um presente muito lindo que eu ganhei desse meu amigo, né? Então, muito bom ter você aqui também, Lúcia. Sandro também. Quem vai assistir a gravação, a gente se cura em conjunto. Eu sei que, tipo, a Lúcia não sabe qual a queixa do Sandro. Então, a Lúcia vai falar de traumas, como, de emoções e vai responder coisas porque o nosso corpo interage também sem conhecer a pessoa, sem saber o que se passa com a outra pessoa. Porque a intuição é uma emoção que a gente tem lá dentro, tudo são informações que vêm do inconsciente, né? Então, sempre quando a gente está conversando com alguém, a gente passa um pouco daquilo que a gente não tem noção, que a gente está vivendo, está passando. Então, isso faz parte da natureza humana divina que nós temos, né? Então, Lúcia, se apresente. Eu sei que você hoje tirou uma brechinha da sua agenda, né? E vamos em frente. Bom dia a todos que estão aqui e que vão assistir esse conteúdo gravado. Tenho que agradecer, assim, primeiramente a Silvina, que mexe com minha emoção e me tira da zona de conforto, né? Que, como ela diz, arrumei uma brecha aqui na agenda para chegar aqui e conversar. E também, assim, uma gratidão muito especial a vocês que estão agora dedicando esse momento e que depois vão dedicar tempo e energia para nos assistir, porque é uma dedicação ao que nós estamos falando. Eu sou Lúcia Cascione, mestre Reiki, terapeuta integrativa, professora, mãe, esposa, aprendiz de atleta, né? Me desafiando nas trilhas, no vôlei. Então, eu sou muitas em uma só. Muitas pessoas em uma só. E muitas emoções reverberando aqui numa pessoa só. Então, digamos assim, que sou parte de cada um de vocês que estão aqui, que estarão daqui a pouco assistindo. Novamente, obrigada por mexer com a minha zona de conforto. E eu sei que a Lúcia fala com conhecimento de causa, porque lá no passado, ano 2000, menos 1990 alguma coisa, né? A gente trabalhou junto. Eu conheci a Lúcia, né? A pessoa que ela era antes, a pessoa que eu era antes também, né? Na época, né, de funcionalismo público. O quanto a gente era movida por emoções diferentes que a gente é movida hoje, né? Então, a gente não vem aqui contar vantagem, a gente vem aqui dizer que a emoção que está no nosso inconsciente faz a nossa vida ser de um jeito ou de outro, né? Então, se a gente está na emoção da dor, da emoção do trauma, a gente vai ter a vida real fora de nós, condicionada por isso, né? Então, tudo é real, né? Não tem nada que não existe acaso no resultado da nossa vida mesmo, né? Sabe, Silvina, você falando aí dos 1900 e tantos da nossa vida, a gente ouve assim, que depois dos 40, 50, a ladeira abaixo, né? E eu falo assim, que
Claro, o corpo muda muito, mas eu estou chegando nos 50, né? Mas como a gente cresce, amadurece. Experimentando tudo isso, né, Silvina? Como você falou assim, a gente não está aqui para contar para ninguém que nós somos melhor que outros, não, nós para dizer assim, que gente, a gente já fez tanta bagunça lá atrás, que as nossas emoções, elas nos tomaram de tanto jeito que a gente teve que adoecer, né, Silvina? Você com a sua história de diabetes, eu com as minhas histórias aqui de nódulos, de ter que fazer cirurgia por um motivo que nem precisaria, mas precisamos experimentar de um nível profundo de dor no corpo para que nós olhássemos para quê? Para as nossas emoções, para o que estava jogando a bioquímica ali no nosso corpo, fazendo com que nós agíssemos. E se hoje a gente se propõe a vir falar com vocês aqui ao vivo, se a gente se propõe a se colocar como terapeuta, como alguém, um profissional de ajuda, porque a gente só quer passar essa mensagem, dizer assim, se foi possível para mim, é possível para qualquer pessoa. E a gente quer contar a nossa história porque a gente quer, e quer ajudar as pessoas no nosso trabalho para dizer assim, sim, é possível sair da doença física, mental, espiritual. É possível. Sim. E por que o nosso corpo guarda? Como que guarda as emoções, né? Como a gente, que nem você, mestre Reiki, né? Eu lembro que assisti uma palestra de um professor de Reiki, que ele falou que a gente estuda os 7 chakras, né? Tudo, mas o nosso corpo é todo repleto de células que são mini chakras, né? E na medicina germânica, o mestre nosso que continua pesquisando lá na Áustria, que eu faço mentoria com ele fala assim, se a gente quiser pesquisar um trauma nosso, principalmente os negativos, a gente pode pegar qualquer parte do nosso corpo, da pele, do fígado, qualquer parte, e for analisar, ali está a radiografia do trauma que a gente viveu. Então fica desenhado no nosso corpo. E isso, por isso que não é doença quando o nosso corpo reage, porque o nosso corpo reage diante de uma situação traumatizante, uma situação difícil, buscando uma solução para aquele perigo que ele está vivendo, né? Então, se a pessoa tem muitas emoções negativas que fazem a pessoa aumentar de peso, é porque tem traumas ali que está fazendo o corpo crescer de tamanho, a pessoa adota hábitos nocivos para conseguir esse objetivo, né? Então não tem por acaso nessas reações. Sim. Olha, a nível assim, de reiki, nós trabalhamos a energia mais sutil, aquela energia do campo energético da pessoa, tá? Uhum. Mas sabemos que os traumas, eles podem ser, a maioria deles são gerados lá, gestação, primeira infância, né? Então a gente diz assim, que na vida adulta, a gente só fica batendo naqueles pedacinhos ali que já estão machucados, com o objetivo Sim. de significar. Então, eu sempre falo assim, que a nossa infância, nossos cuidadores, nossos responsáveis, eles fizeram tudo o que eles podiam fazer por nós. Porque também eles tinham suas manchinhas no seu biológico, né? Então, assim, o reiki, ele vai trabalhar no corpo energético da pessoa, mas dependendo da abertura da pessoa, porque eu falo assim, ó, cada sessão de reiki é uma sessão diferente. A nossa professora, que nós temos uma professora em comum, ela diz assim que a gente tem 180 cobertores em cima de nós de cascas que nós temos que tirar. Então, quando a pessoa está mais refinada nesse sentido de que já houveram outras liberações, a gente consegue chegar no trauma também biológico, como a micro faz, como o Set Healing faz, sabe, Silvina? Mas isso Uhum. do refinamento ali, do momento da pessoa. Eu sempre falo assim, cada pessoa é uma pessoa e um momento. Mas sim, a doença, a gente briga com o corpo doente, né? Porque não é fácil, eu quero contar isso para vocês. Eu estou, agora está no processo término, mas eu passei um mês com uma infecção de ouvido que começou a reverberar para ombro, começou a irradiar em mandíbula, sabendo, estudando, conhecendo a necessidade de ressignificar e entender isso. Então, tem uma hora que a gente quer pegar a dor e arrancar a dor.
A gente não quer mais aquela dor. Só que daí você sabe, a dor está aqui porque ela simplesmente ela está a serviço. Ela está aí para mostrar que existe uma emoção ou um conjunto de emoções que estão reverberando e gritando, pelo amor de Deus, olha para mim, porque se você não olhar para mim, a dor vem maior, tá? Mas fácil não é, né, Silvina? Nós que estamos numa caminhada de tentar se conhecer, tentar se entender, a gente tem uma certa clareza. Não é uma clareza, é um Estranha. pontinho, né? Mas é tudo emocional. No fundo, É, é tudo sobre nossas emoções. é. E a gente tem a prova como isso fica guardado. Por exemplo, a pessoa que tem uma dor de abandono lá na infância, né? Às vezes dentro da barriga da mãe, geralmente as dores de solidão, de abandono, a pessoa vive antes do nascimento ou até os 2 anos, que é mais grave, e depois, que nem você falou, vai repetindo mesmo, sempre de novo, cronificando aquele trauma, né? E ele pode aparecer em forma de infecção urinária recorrente, ele pode aparecer em forma de obesidade, ele pode aparecer em forma de depressão, de ansiedade, de queda de cabelo. Tudo depende do jeito que a pessoa interpreta, né? Essas situações, esses traumas que viveu lá. Por isso que isso é uma prova que o corpo guarda o trauma ali e ele vai, depende da interpretação do nosso psique, do nosso emocional, que vai aparecer num lugar diferente do nosso corpo, o sintoma físico, né, também. Por exemplo, falando de infecção renal recorrente, né? A pessoa que tem problemas renais desde o útero, às vezes ela não sabe, só que na vida adulta, conforme vão acontecendo situações desafiadoras que colocam medo, a situação renal ela vem de medo de abandono, de se sentir sozinho, né? Então, se lá no útero você sentiu que a mãe está fazendo coisas e ela nem está sabendo que você está ali, né? Você está ali preocupado de sobreviver ou não, porque toda a gravidez, tu tá ali dentro da barriga, você não sabe se você vai nascer. O inconsciente já está trabalhando, né? E você não sabe até onde você vai, né? Então você depende totalmente da mãe, mas a mãe não sabe que você existe. Então é óbvio que você vai se sentir abandonada ali, porque a mãe está fazendo coisas e não está lembrando de você, consciente nem inconscientemente, né? E isso já gera uma situação de abandono. Por exemplo, se a mãe descobre que está grávida com 7 meses, ela fica sabendo. Então você vai ter a vida toda situações de atrito com medo de ser rejeitado, medo de ser abandonado, né? Por que que vão vir situações de novo? Para você ir curando esse trauma cada vez mais profundamente, né? Porque se você não curar esse trauma profundamente, você não vai desabrochar para a vida. Porque como você vai nascer se você não se sente acolhido pela mãe? Então você tem muitas feridas ali profundas. Então você vai desabrochar para a vida, dar certo no teu trabalho, na tua profissão, no teu casamento, no teu empreender como mãe. Todas as áreas da vida que você vive, você vai dar certo se você curar profundamente aquele trauma. E para isso precisa tirar 180 cobertores, né? Às vezes até mais, né? Então não é numa sessão, num reiki, num atendimento da germânica, numa micro que vai curar. Não pode tirar os 180 de uma vez, porque você vai congelar daí, né? E assim, Faz sentido isso, curar Lúcia? traumas. Se fosse curar traumas, eu já ia te perguntar, mas mais ou menos você respondeu, né? É uma junção, sabe? Eu penso assim, ó, que a dor vem. Então, ou a gente vai fazer o seguinte, ou a gente vai se medicar e a gente vai ficar constantemente dependente do químico, dependente do médico, daí vai no médico, um diagnóstico, vai outro, ou a gente olha para aquela doença e fala assim, bom, o que eu vou fazer com isso agora? E às vezes a doença não é física, né? Às vezes o corpo está físico, a mente, o emocional ali, ou o próprio espiritual está doente. Então a decisão é bem simples. Ou a gente, eu sempre falo assim, os dois vão dar trabalho. Ou a gente vai mascarando e vai remedinho aqui, vai numa iniciação, vai numa igreja, faz uma oração,
faz uma coisinha ali e dá uma... Um chazinho. Então, a gente vai entrar um pouquinho mais profundo, a gente vai entrar no próprio autoconhecimento. Porque nós, assim, ó, toda terapia, eu falo assim, toda intervenção terapêutica, ela vai tirar alguma coisinha. Às vezes, eu atendo algumas pessoas que falam assim, olha, eu fui em terapeuta tal, mas eu não gostei, não fez nada. Porque, às vezes, as pessoas querem, eu já percebi isso, e sem crítica, porque foi construído por nós terapeutas, tá? Uhum. Elas querem, assim, que você dê um relatório e você dê algo extraordinário para ela. Então, se você, eu aqui, a gente atender alguém e fizer o que tem que fazer, mas não tem muitas coisas para dar como feedback, fala assim, ó, o trabalho está feito, mas você não foi lá e falou assim, olha, aos 3 anos de idade, você fez isso, aquilo, por isso que está aqui. Se você não contar uma história completa para ela, parece que ela não recebeu o tratamento, entende? E eu tenho me preocupado muito com isso, Silvina, porque o caminho terapêutico do Brasil está se encaminhando para esse rumo, por um dar diagnóstico, diagnóstico, e as pessoas se encantar com o diagnóstico. Mas não é com o diagnóstico que a gente tem que se encantar, é com o que aquele processo fez com a pessoa, né? E outra coisa bem importante que eu falo é que cada processo que a pessoa passou, ela faz sentido. Porque se ela não fizer sentido, ela tirou um cobertorzinho, né? Então a pessoa fala assim, eu não gostei daquela terapeuta, mas ela fez o que precisava no momento. No momento ela fez. Daí foi pro outro, abriu o caminho para o próximo, e assim vai, tá? Então, eu digo assim, curar traumas dá trabalho. Eu falo, esse atrás eu postei um vídeo bem interessante, eu reproduzi, né? Em que a terapeuta falava assim, matar é fácil. Difícil é curar alguém. Fazer com que alguém renasça. Esse é o difícil. Esse é o difícil, curar os traumas. Então, mas eles estão aqui e eles podem ser nossos amigos. Você começou a live falando assim, que a gente só olha para coisa ruim. Então, eu olho para o meu trauma de infância, eu olho... E as emoções positivas que estão aqui trazendo nós. Então, a gente pode se reinventar a partir de olhar para o nosso ponto positivo também. Para tudo que nós temos bom. Não é isso, Silvina? Sim. Não podemos? Sim. Por exemplo, as pessoas que fizeram o desafio 30 dias, que é um dos meus produtos, ou que fazem atendimentos comigo, o direcionamento que eu dou sempre está ligado com atitudes, com ações que façam as emoções positivas aflorarem, né? Porque não tem como você fazer autocura da diabetes, fazer um tratamento, faz 6, 10 sessões, e no final você sai lá fazendo aquela mesma vitimização, entrando no mesmo personagem, eu quero uma injeção de insulina porque eu preciso resolver a minha diabetes alta, né? Então, a postura depois do tratamento precisa ser outra, precisa ser motivado pela emoção positiva, que é a força de ação, né? Então, a pessoa precisa sair diferente de um tratamento do que ela entrou, porque senão ela vai continuar na mesma linha. É a mesma coisa, você vai num salão de beleza, se produzir toda, você fica a tarde inteira lá arrumando cabelo, limpeza de pele, e você vai embora, você está do mesmo jeito. Você no outro dia, você não se sente um pouco mais valorizada. Não tem como, você vai ter um resultado, né? Então, o tratamento com terapias, com autoconhecimento, ele tem que dar resultados internos. Senão, ele não é um tratamento. Agora, o tratamento com medicação, ele vai dar resultados externos mais rápidos e às vezes são necessários. Por exemplo, se a pessoa está com hiperglicemia lá com 500, ela precisa tomar uma medicação para equilibrar. Só que se ela fica tomando injeção de insulina por 10 anos e não trata a causa, o pâncreas virou uma pedra, né? Aí não adianta vir pedir tratamento terapêutico, porque o pâncreas secou. Agora, se a pessoa procura uma solução logo, às vezes consegue reverter rápido, depende de cada pessoa.
Que bom, pessoal, que está chegando. Patrícia, Erleide, Marisa. Opa, se Castione conhece algum lugar. Pati, muito bem-vindas. Então, Lúcia, não sei se eu posso te perguntar. Eu lembro que quando eu comecei a falar de diabetes e resistência à insulina, você comentou de uma pessoa muito próxima tua que tinha esse diagnóstico e que essa pessoa não estava a fim de fazer tratamento terapêutico, assim, individualizado. Esse é o padrão de todo diabético. Principalmente se é diabetes tipo 1, tá fechado para balança, né? Não quer conversa com o terapeuta, né? Você sabe me dizer o resultado dessa pessoa? Depois você me comentou que ela não está na medicação. Teve algum processo que ela fez ou você conseguiu interferir? Olha, assim, primeiramente, foi você que me deu a resposta quando eu mandei a pergunta e você me mandou um pedacinho de um livro dizendo assim, né? Eu não sei exatamente o que você quis dizer, mas você quis dizer assim, que era uma resistência interna, né? Uhum. E dentro dessa resistência interna, nós começamos a trabalhar com isso, e no sentido, ó, é mais no sentido oralidade, trazer a consciência. Aconteceu tal fato, porque é alguém que convive muito próximo de mim, e ainda me ouve, né? Então, é assim, trouxe uma situação, conflito. Eu sempre mostro os dois lados do conflito. E daí, você vai ficar com qual situação, né? Então, na verdade, assim, quando veio o diagnóstico, era para entrar com medicação. Era E, resistência à insulina, é isso? O diagnóstico. Diabetes e tipo 1. exatamente, e a pessoa já não vou tomar a medicação. Não vou, né? Uhum. Nova, se você pegar, se fosse um adulto, né? Mas é uma pessoa muito nova. E só que daí a gente foi ressignificando, e até hoje existe esse trabalho de ressignificar o tempo inteiro toda a situação. Daí eu, às vezes, ouço assim, vem esses papinhos de terapeuta. Mas os papinhos de terapeuta funcionam. Olhar para a situação. Porque se você está dentro disso, e você se recusa a olhar, vai se repetir. Então, eu digo assim, você deu a chave, entende? Você deu a chave para que eu, com aquela frase, a parte do livro que você desse, eu conseguisse estar trabalhando com essa pessoa. É isso. Tá? É que tem muitas pessoas que me perguntam, e essa semana ainda vem uma pessoa perguntou: existe alguém que já se curou da diabetes tipo 1? Eu disse: da tipo 2, eu posso dizer, eu não tenho mais diabetes tipo 2, né? Que era a que eu tinha. Sim. Agora, dizer que eu estou curada, que eu nunca mais vou repetir o padrão de ser uma pessoa teimosa, resistente, é a minha pessoa, é o meu jeito de ser. E é isso que você falou agora com essa tua paciente, né? Ela tinha diabetes tipo 1, diagnóstico, e a tipo 1 é assim, aconteceu um fato repentino na vida da pessoa que ativou um trauma inconsciente que ela tinha lá da infância, né? Ou do útero, ou transgeracional, porque nas células a gente tem até 14 gerações, só que conforme as pesquisas da medicina germânica, a gente tem as 14 gerações nas nossas células biológicas, só que eu só vou desenvolver se eu viver um trauma. Não é a minha mãe que vai viver o trauma por mim. Então, por exemplo, se é um filho meu que desenvolve diabetes tipo 1, não fui eu que passei o trauma para ele, a própria criança dentro da barriga, ou depois viveu o trauma na vida dela, né? Senão ela não vai desenvolver. Porque senão uma mãe que tem 10 filhos, todos desenvolveriam a mesma doença, né? Então precisa ter o agente da pessoa, a psique da pessoa envolvida, né? Então, o trauma ele se guarda, depende das situações que a gente vive. Olha, Silvine, como o reiki é interessante, eu falo assim, que ele é uma caixinha de surpresa. Recentemente, chegou uma situação assim de uma criança, e chega bastante criança para mim, entende? Uma Uhum. situação de criança que ela não tem diagnóstico, mas ela tem um sintoma muito recorrente. E esse sintoma vem assim, logo após o nascimento, aconteceram fatos que... Daí eu até brinquei quando eu fiz a anamnese com a mãe da atendida. Eu falei assim, olha, não precisa nem ser terapeuta para te contar que tá tudo relacionado, né? Uhum. Mas ia trabalhar com o reiki, e bem incrível que esse trauma era da criança. Como
falou, 14 gerações, mas não, eu não digo 14, porque daí, dentro da minha técnica, eu não, eu falo assim, eu respeito até onde o campo me traz informação. Só que era assim, gerações bem atrás, certo? Um conflito de separação. E dentro desse conflito de separação, a pessoa não pôde expressar, porque a vida continua, e não chora e continua, e não chora e continua, e chegou na célula dessa criança. Tá? Uhum. Mas assim, a criança teve que passar por alguns traumazinhos ali na infância, porque acho que para reassegurar para que isso aparecesse, nem 2 aninhos de idade e muito latente. E é como você diz, assim, o conflito ele vem passando, ele vai chegar uma hora que ele vai aparecer para cura. E por isso que hoje eu falo assim que eu trabalho com o reiki sistêmico. Né? O que é o reiki sistêmico? Ninguém está sozinho nesse mundo. Então, se eu vou tratar a dor, a enxaqueca da minha cliente, do meu cliente, essa enxaqueca não é só dele, é só dela. Ela vem trazendo uma lealdade, trazendo uma informação, e a gente é também biológico. Porque Sim. traumas, eles estão na mente e no corpo. Não adianta liberar a mente se não liberar o corpo. Não adianta liberar o corpo se não liberar a mente. É incrível. Porque nós É, somos nós um. somos o pacote completo. No mesmo momento que o trauma impactou a mente, que é a psique, ele também impactou emocional e ele também impactou físico, né? A tríade, né? Mente, emoções e órgão, ela sempre funciona junto. A cura também vem desse mesmo jeito, né? Que a Paty está colocando aqui, né? Que ela tem uma tia que tem diabetes, usa insulina, e ela disse que foi desenvolvida através de uma raiva, né? Então, se é uma raiva, é um conflito indigesto. É alguma situação que mexeu com a parte digestiva da pessoa, né? Então, essa pessoa tem problema no fígado, problema no estômago, problema, às vezes, começa na parte digestiva inteira, né? Até no intestino, né? Então, muitas vezes dá câncer no intestino e a pessoa não sabe, e nem sabe que é por causa desse conflito indigesto. Às vezes aparece como diabetes, às vezes aparece como câncer, às vezes aparece como esteatose hepática, né? Tudo depende da situação que a pessoa passou. Agora, o conflito de separação, Paty, ele sempre afeta a parte externa do corpo da pessoa, né? Daí já é outro conflito, né? Quando a raiva, tipo, a raiva ela vem de dentro, né? Ela vem do estômago, ela vem da digestão, né? Do metabolismo, né? E o conflito de separação, ele tem a ver com contato mesmo. O reiki tem muito, trabalha muito essa parte pele, né? E a separação, a aproximação, porque o calor do corpo passa pela pele, né? Então, se você precisa de calor, precisa de frio, no frio, no calor, você já sabe como muda o humor, né? A gente vê aqui uma situação, um clima bastante quente, a gente vê quando é calor, como a pessoa tem mais raiva também, né? O trânsito é mais agitado. E quando é frio, as pessoas ficam dentro da caverna, ao pé da letra, né? As pessoas não querem sair de casa e as pessoas também não têm a mesma disposição nem para brigar, né? É porque o frio faz a pessoa ficar introspectiva e o calor faz a pessoa ir para fora, para a vida, para o contato, né? Então, os climas, não é? É por acaso que vem as doenças respiratórias, né? Tudo isso tem a ver com nossa natureza humana, que fazemos parte da natureza toda, né? Nossa, você falou em natureza e é bem o que eu queria comentar agora. É assim, primeiro eu quero agradecer, eu tô vendo tanta gente querida aqui Pois passando, é, obrigada né? Pode por falar. estar aqui, dando esse tempinho, mesmo que não vá ficar muito tempo, mas eu tô vendo pessoas muito queridas a mim aqui, galerinha do esporte, família, amigos, professora minha aqui entrando. Então, obrigada por estar aqui conosco, né? E as pessoas as quais eu não conheço também. Como diz a Silvina, não conheço pessoalmente, mas alguma relação a gente sempre existe, né? Porque nada acontece por acaso. Quem está aqui, quem passou e quem vai passar tem algo interessante.
a ouvir ou depois comentar conosco, né, Silvina? Sim. Porque os comentários, perguntas, o que vem, tudo é pertinente. A gente fala assim, que a gente tem que olhar um todo, né? Mas, meu Deus, cheguei até a me perder. Natureza. A natureza é composta de 4 estações, né? E às vezes a gente briga com esse corpinho nosso, com essa mente nossa, porque a gente sempre quer estar no auge. A gente Sempre quer na estar primavera, né? ali, não quer que caia cabelo, não quer que dê ruguinhas. Não quer... A natureza passa pelas 4 estações. Isso é um ciclo normal. E nós somos natureza. Então, nós temos o nosso ciclo. Então, como a da Silvana falou assim, verão, sim. Verão a gente está mais... Por quê? Porque nós estamos com o elemento sol, né? Vamos falar aqui no nosso hemisfério, em maior quantidade. E claro, o sol é energia. Então, claro que nós vamos estar mais expostos, mais falantes, mais comunicativos. Daí, depois, vem o outono, que a gente vai começar a se recolher, as folhas vão cair, o nosso cabelo cai. Daí a gente briga, nossa, meu cabelo está caindo. Meu Deus, nós estamos no outono, se as folhas caem, por que nossos cabelos não vão cair? A pele fica mais seca. Então, depois vem a primavera. Daí nós começamos a ficar mais radiante. A gente começa já a querer trocar cor de cabelo, a gente começa já a comprar umas roupas mais coloridas, né? Se preparando para o verão que vem de novo. Então, nós somos cíclicos e cíclicas, assim como a natureza é. Então, de novo eu vou falar, a Silvina começou abrindo aqui e eu mudei todo. Nós tínhamos um script, né, Silvina? E a live foi para outro. Por quê? Porque a gente tem que falar do que é bom, do que é gostoso na nossa vida, entende? E então a gente tem que olhar para esse ciclo da natureza e entender que nós somos parte integral da natureza, e isso faz com que nós tenhamos os altos e baixos da vida. E nós vamos passar por dores. É inevitável, é inerente ao processo humano a dor. Sim. Não existe. Vamos pensar assim: Cristo, Buda, Madre Teresa de Calcutá, todos esses grandes avatares que passaram na Terra, eles não sofreram suas dores, seus calvários? Claro que passaram. Ai, quem somos nós, então? Então, vamos ser blindados para não receber, não passar por dor. Como nós vamos reagir a ela? E daí que entra a emoção, né, Silvina? Nós temos um tempinho ainda para falar assim, o papel da emoção dentro do nosso corpo. Porque assim, ó, é tudo sobre nossa casa emocional. Só que eu lembro que eu comecei falando assim, que eu sou que tem muitas Lúcias dentro de mim, eu sempre falo isso. Uhum. Porque depende da Lúcia que está falando, existe uma carga emocional e um banco de dados conversando. Então, aqui estão 2 colegas terapeutas conversando com pessoas. Em algum momento vai ser a terapeuta tratando alguém. Em outro momento, vai ser uma mãe lidando com o conflito do filho. E foi, olha só, como que às vezes os conflitos estão mais próximos com as pessoas que vivem próximo da gente, né? E como a gente tem um banco de informações. Então, eu descobri ao longo da minha vida que eu sou estressadinha. E as pessoas falam, nossa, como? Você parece ser tão calma. Um estresse eu tenho. Daí descobri Conheci isso. nessa época. E ela está aí ainda, sabe? Ele sabe quem? Com as pessoas mais próximas. Mas aí que o processo terapêutico, o autoconhecimento, tudo isso é maravilhoso, porque a gente vai se descobrindo, né? Uhum. Dias atrás, saí do treino de vôlei, machuquei meu ombro, tava com dor, tinha que buscar a filha no condomínio, mandei mensagem, falei assim, minha filha, a mãe saiu do ginásio, então você vai para a portaria do condomínio, que fica mais fácil, porque eu não preciso adentrar o condomínio, tá? Pedir permissão para entrar, então você sai ali, a mãe te pega, né? E cheguei lá, nada dela, né? Tá, daí já tudo, dor, né? Daí já veio aquele fervilhão, assim, já veio o estresse na hora, eu já ia. É assim, gente, como se diz, a fuga, a guerra, aqueles sentimentos, eles vêm, né? E aquilo foi subindo em mim. Eu esperei 1 minuto, minha irmã do lado, né? Minha irmã ainda falou assim, é porque você está com dor. Mas não, porque eu já percebi em outros momentos que se não for como eu desejei, em alguns momentos aquilo vem, né? Daí ela chega com a amiga, com aquele sorriso aqui. Daí minha irmã falou assim: olha que sorriso mais lindo. Gente, aquilo me desarmou de tal maneira que toda aquela
adrenalina, tudo aquilo ali, que a guerra, que eu já estava pronta para guerrear, eu estava prontinha para ela entrar dentro do carro. O que você está pensando? A mãe está aqui esperando. Então, assim, é a bioquímica nossa. Como nós fomos configurados ao longo da vida. Eu contei essa historinha e coloquei até a emoção aqui junto, porque como eu mudei, porque eu estava revivendo. Vocês viram como eu mudei quando eu estava falando e agora? Porque quando eu estava falando, eu estava revivendo. Só que essa carga emocional, essa emoção não é da minha filha. É de algo lá atrás que mentalmente eu criei uma caixinha para que, quando as coisas não funcionarem do meu jeito com certas pessoas, eu tenho o direito de. Mas quando eu percebo tudo isso, eu posso virar a chave e posso fazer diferente. Aí que dentro das nossas emoções moram as nossas crenças sobre como o mundo funciona. Porque dentro de cada um de nós temos uma história para cada pessoa e para cada situação. Então, eu tenho uma história para a Silvina, eu tenho uma história para minha filha, eu tenho uma história para o meu trabalho, e essas histórias eu criei. E as emoções que elas geram, eu também criei. E quando a gente consegue começar a mapear as historinhas e as emoções que elas geram, as coisas vão se ajustar. Fácil, Silvina, fazer isso? Mais fácil do que conviver com a doença é. Mas, por exemplo, a gente entra no piloto automático, né? Por exemplo, tua filha não te obedeceu, você como mãe deu uma ordem e ela não obedeceu. O padrão repetitivo familiar é não me obedeceu, tem que dar uma bronca, né? E porque eu mandei e ela não fez, né? Então isso é uma coisa do familiar, da ancestralidade, porque precisava ser assim lá atrás. E se eu olho para a minha emoção, mas por que eu ainda continuo fazendo isso se hoje não precisa mais, né? A filha já é uma adulta, já tem consciência dos próprios atos, né? Você é uma adulta, né? E por que o inconsciente ainda domina, né? Então, para a gente sair do padrão, é só mapeando, é só sabendo o que está por trás dessa necessidade de manter o controle, nessa necessidade de domínio. E a pessoa que não se mapeia, ela tem realmente alteração, né? Porque ela entra na culpa, tem alteração nas glândulas, tem alteração hormonal. Então, porque a pessoa, por exemplo, a pessoa que tem muita queda de cabelo, ela tem a emoção, né, de alguém está mandando em mim que não sou eu, né? Por exemplo, eu não quero ninguém acima de mim, eu não quero ninguém me mandando nenhuma emoção, não quero chefe, não quero patrão, não quero pai, não quero mãe, ninguém me manda, né? Então a pessoa que é muito rígida, que não quer ninguém mandando, ela é mandona. Aí a queda de cabelo é só um detalhe, né? Sim. Ei, Silvina, mas assim, ó, a gente está falando de problemas, e daí essa galera tá falando assim, mas elas vêm aqui só falar para nós o que a gente já sabe, que a gente tem problema e que o problema tem final. Então, assim, o que você daria? Assim, não vamos vender terapia aqui nesse Não. momento, vamos trazer a consciência, assim, o que as pessoas poderiam trazer para sua vida para começar a se desbloquear? O que você daria assim como conselho para uma pessoa hoje? Olha, eu estou te ouvindo, eu tenho tantos problemas, eu não consigo pagar uma sessão contigo, mas eu queria saber assim, o que poderia fazer de concreto para que eu conseguisse dar o próximo passo? Depende de cada situação, mas digamos uma situação de impotência, por exemplo, você estava ali com raiva porque a filha não obedeceu. Uma das coisas é observar o próprio corpo. Qual órgão do corpo estava reagindo junto com essa raiva que parecia só da boca para cima, mas o corpo inteiro reagiu. Aí, se a pessoa observa, porque às vezes pode ser as pernas, às vezes pode ser o fígado, às vezes pode ser o estômago, às vezes pode ser tensão no ombro, né? Então depende, precisa se auto-observar, porque nenhuma, como você falou, a gente não está vendendo sessão terapêutica aqui, nenhuma sessão terapêutica vai te curar se você não se auto-identificar.
não se autoconhecer, né? Então, qual órgão do teu corpo responde diante do teu problema? É por aí? E é por aí, sim. E olha, se você tiver a oportunidade de se olhar no espelho, a tua pele muda, assim, que é incrível. A pele fala muito, a pele, os olhos se comunicam muito, né? A gente, e quem de nós realmente se olha nos olhos, né? A gente às vezes vai lá e faz uma higiene, faz uma maquiagem, mas às vezes a gente não se olhou nos olhos para ver o que os seus olhos estão te contando naquele dia. Por que que a tua pele passou por um evento, a tua pele ficou toda mais parece rígida, certo? Então, os nossos 5 sentidos, eles estão Estão acesos. assim. Então, se observar mais, se observar. Não consigo. Lúcia e Silvina, vocês estão pedindo coisa impossível para nós. Não é impossível. É possível. É só observar o corpo. É só observar. Mas eu ouvi, eu ouvi assim antes e falava assim, meu Deus, eu não consigo, eu só vejo que depois já foi, né? Então, é o caminho do autoconhecimento. E cada um faz seu autoconhecimento como achar que. Só que assim, eu sempre falo, tão saudável é, é algo que nós precisamos contar, o sono de qualidade é algo que nós temos que contar, a quantidade de água que nós temos que contar, a atividade física, a qualidade do que você ouve, do que você consome, certo? Então, quanto mais alinhado a gente tiver, a gente fica, como se diz, uma rádio que consegue sintonizar mais fácil, né? Então, se a gente um pouquinho mais alinhado. Ah, Lúcia, Silvina, vocês tomam uma cervejinha? Eu gosto de um chopp, né? Tomo, mas assim, eu sei que depois eu vou ter que limpar meu corpo. Então, eu não vou tomar chopp de segunda, terça, eu vou tomar hoje, daqui uns 15 dias eu vou tomar de novo. Por quê? Porque eu preciso autorregular meu corpo, entende? Quanto mais a gente tiver com o corpo autorregulado, com aquela coisa que a medicina fala todo dia, que todo mundo fala todo dia, né? Nós não vamos repetir aqui, porque não vamos da gente vira como se fosse uma afinação mais fácil para sintonizar aquela estação de rádio, entende? Daí a gente conhecer um pouquinho mais. Então é coisinha simples que você pode pôr no teu dia a dia. É que, ai, Lúcia, eu tô com muito acima do peso. Visualiza diminuir 1 quilo por vez. Porque se você quiser perder 20, você não perde. Mas se você quiser perder 1, você perde, elimina, né? Então, assim, pequenas alterações que a gente tem que ir para se afinando, certo? Porque quando a gente consegue lapidar, fica menos difícil, né? Né? Como dizem várias ciências, para cada problema existem muitas soluções, né? Então, se teu problema é obesidade, adote algumas soluções para ir por esse caminho. Ou se também se é gordura localizada, também tem soluções, né? Agora, se o teu problema é sentimento depressivo, por exemplo, muito baixo astral, você também precisa olhar para a tua alimentação. Porque um cérebro intoxicado de álcool ou de comida é a mesma coisa. A pessoa, por exemplo, uma mulher que toma chopp hoje, amanhã ela vai estar com a intuição depressiva. A intuição não só, né? O, o pensamento vai estar negativo no dia seguinte. E às vezes pode demorar dias sair do pensamento negativo, né? Então, você tem um problema, qualquer probleminha ali que você precisa resolver, mas você se alimentou mal ontem, você sente, ai, mas é muito difícil. Nossa, também todo mundo vem. Tudo é eu, todos os problemas são eu que tenho que resolver. Olha como está a tua alimentação, se o teu cérebro não está intoxicado de coisas, teu cérebro não está inflamado. Não vai aparecer em nenhum exame, porque você vai fazer exame, tá tudo ok. Só que se você sente que você não tem energia para dar conta do dia a dia, se não tem um bom humor constante, você tem muito pico de baixo astral, é porque tem inflamação no teu corpo. E o primeiro lugar inflamado é o cérebro. É, porque o cérebro que funciona no sentido de luta ou fuga, ele só usa a parte da sobrevivência. Ele não usa a parte da, que nem eu falei, o cérebro da intuição tá desligado no dia seguinte da bebida. Tem pessoa que fica sempre desligado porque come mal todo dia. Falta água, falta movimento. O cérebro fica inflamado, então
a resolução as soluções que a pessoa busca é só sobreviver. Eu tenho conta para pagar, eu tenho que trabalhar, eu tenho que acordar cedo, eu tenho que dormir. E eu tenho que brigar com meu marido, com meu filho, né? Só nesse ciclo vicioso, né? Só sobrevivência. Não tem nada de prazer, não tem nada de prazer no sentido coisa que não é comer. Sim. Tem coisas que está buscando é só a sobrevivência. Então, precisa buscar algo mais, precisa alimentar a mente, a alma, o espírito, né? Então, não é assim, dizer assim, vou dar uma receitinha para ela, ela vai resolver os problemas dela. Não, é eu que preciso querer. E assim, ó, a gente álcool, mas às vezes a gente vê assim, eu não bebo nada, mas assim, o fast food, a gordura, né? O açúcar, gente, eles acabam com o nosso corpo. E a gente sabe, né? A gente percebe assim, não é a ressaca, a gente fala assim, a ressaca não é só da bebida, a ressaca é tudo que for em excesso. E assim, ó, é tudo que for em excesso. Tudo Sim. vai te fazer mal. Tudo. Como é que é? O que pode te salvar em uma Pode ser o dose, veneno. né? Então é isso, é o caminho do meio, né? Nem tão aqui, nem tão ali, olhando para si, olhando para suas situações. E eu sempre falo assim, ó, o desejo de querer ser melhor. Eu deito da cama e falo assim, olha, a Lúcia que vai amanhecer amanhã, ela tem que ser melhor do que ela foi hoje. Obrigatoriamente ela precisa. Que na realidade vai acontecer, eu não sei, porque a gente fala, tem Mas dia que a gente tá lá embaixo, mas a gente tem que desejar ser melhor. precisa ter a intenção. Mas o melhor é no sentido aqui, ó. A gente vai se curando. E quando a gente vai se curando aqui, as outras coisas vão se curando também. E assim, ó, eu sempre falo que essa cura ela só vai vir da força maior. Seja quem é a sua crença, né? Qual é a crença que você tem no maior? Ela só vai. Não é uma crença, é sua fé, né? Porque crença é algo. Qual a sua fé que você tem? Essa fé que vai te levar a limpar isso aqui, a te levar para uma vida. As pessoas falam muito de fé, eu acredito em Deus, mas assim, nossa, eu sou uma pessoa de muita fé, eu tenho pensamento positivo, as pessoas falam bastante isso. Só que quando você vai olhar para a vida real dela, ela fica ali se remorrendo, só se enrolando nos próprios problemas, né? Então quer dizer que ela tem um pensamento positivo fora da realidade, né? Então o pensamento positivo só funciona aplicado na tua vida prática, né? Junto com tua fé, com tua autoconfiança. As atitudes mostram o pensamento positivo, não é a palavra que você fala lá fora, né? Então, o resultado, diz a nossa prof em conjunto, é pelo resultado que você sabe que você tem um negócio, né? Então, quem tem uma loja enorme, um mercado, uma farmácia, que aqui na cidade a moda é farmácia, mas assim, quem tem um comércio grande só sabe que o comércio está certo, está dando certo, se tiver bastante fregueses, né? Então, um mercado enorme vazio não é sinal de que existe um mercado enorme. É só a quantia de pessoas circulando, comprando. Então, tudo é assim a vida da gente. Se não tem circulação no relacionamentos, tem que ter todas as áreas. Não adianta dizer, eu sou uma pessoa, nossa, minha vida é feliz, minha vida é tudo isso, mas eu não tenho relacionamentos, eu sou uma pessoa fechada na minha caverna. O meu Não é? empreender é uma ilusão. E Lúcia. é assim, no fundo, eu digo que nós aprendemos tudo errado. Nossa cultura aqui é uma cultura que privilegia muitos fatores externos e pouco interno. E eu dou vista, como eu falei, que eu estou me preocupando um pouquinho para onde o mundo terapêutico no Brasil está indo, mas por outro lado eu fico feliz por outro que o mundo terapêutico está indo à frente. A mensagem de que olhe para o seu interno, se conecte com a força maior, essa é uma mensagem que todos estão passando, tá? Então isso é o que eu vejo de maravilhoso nesse movimento que nós estamos vivendo nesse momento em ação, né? Então eu digo assim, é isso que vai... Aquela coisa de excessos que a gente está percebendo, eu acho que não vai ter muita ascendência também. Por quê? Porque quanto mais a pessoa ela se conhecer e ela se conectar,
as coisas que chegam, aqueles barulhos que chegam errados, a pessoa filtra e consegue ir. Então, não vamos se culpar porque a gente nasceu num lugar onde a gente conheceu muitas coisas diferentes. Eu falo, nós temos que ir para uma escola de alfabetização, de como viver. É alfabetização, não é nem curso. Começar com passos pequenos. E todos nós temos nossas mazelas e todas nós temos as nossas, né? Mas assim, quanto mais a gente conseguir olhar para si, e olhar para si como um ser maravilhoso, parar de achar que a barriga está grande, que os pés de galinha estão incomodando, ou porque eu sou isso, porque eu sou aquilo. Quanto mais olhar para a gente e a gente se amar, e querer consertar não, reconhecer os nossos probleminhas, e com eles fazer com que, só para a polaridade oposta, né? Na dor, está a cura. Na tristeza, está a alegria. Só olhar para a polaridade oposta do que a gente está sentindo, eu acho que a nossa vida já melhora um monte. É isso. Obrigada, Lúcia. Quando você Isso. quiser vir fazer uma visita surpresa de novo, eu aceito. Estou aqui todos os dias às 11 horas, trazendo sobre diabetes e sobre situações relacionadas, né? Porque a gente aprendeu que a diabetes é causada pelo açúcar, pela farinha. É uma mentirinha que a gente se conta, porque esse é o externo. Agora, aquela diabetes que a gente produz por causa das escolhas que a gente faz, da falta de querer se responsabilizar pela própria vida da gente, essa que é a diabetes que causa infarto. Porque a metade, isso é provado pela Organização Mundial da Saúde, também pela medicina aqui do Brasil, 50% dos infartos são causados pela diabetes, né? E os outros 50%, porque metade dos diabéticos não sabe que tem diabetes, né? Porque mulher que tem diabetes não aparece no exame só quando está muito grave, né? Então, que nem a minha história, eu sempre tive hipoglicemia, então não tinha diabetes, né? Eu só entendi que eu era diabética quando eu entendi o que é a diabetes biológica mesmo, né? Então, as mulheres, poucas mulheres sabem que tem diabetes, elas só sabem quando tem cronicidades, né? E a vida é assim, a gente não aprendeu, como você falou, a gente aprendeu tudo errado, né? Aprendeu do jeito que era para aprender, né? Então, a gente tem hoje em dia a possibilidade de completar as informações, né? Então, as coisas que estão vindo, as oportunidades, fazem a gente desabrochar de novo e talvez se tivesse aprendido certo no passado, a gente não tinha entendido, né? Então, tudo é como precisa ser e Tá tudo certo. tudo Mas certo sempre, né? eu só quis fazer essa fala porque às vezes as pessoas se julgam muito, Sim. né? Ai, porque Nossa! né? Oba, chegou o conhecimento, agora eu vou me apropriar disso. Até ontem eu fui, mas a partir de agora eu posso ser diferente, né? Posso... E ter paciência com o processo, né? Porque se você tem pressa com o teu processo, você vai ter diabetes mais rápido, vai ter problema na tireoide mais rápido e você vai ter outros problemas no corpo também, porque a ansiedade vai tomar conta se tem muita pressa, né? Então, nosso corpo é uma biologia perfeita, emocional perfeita e tudo funciona no ciclo normal, que é o que o Criador fez, né? Exato. A gente precisa aprender a usar a nossa natureza a nosso favor, né? Então, Lúcia, te agradeço muito, agradeço também o pessoal que esteve aqui com a gente, tanta gente que passou aí. A gente sabe que é um horário desafiador, mas é o horário que a gente consegue, né? Obrigadão, tá? Eu também, gratidão, e a gente vai marcar outro momento, outro bate-papo. É muito gostoso conversar contigo, é muito leve. E as pessoas que passaram aqui com certeza deram muita energia para que essa fosse tão leve, tão gostoso, né? Então, com certeza, cada um que passou aqui contribuiu com a sua energia de amor, de presença, de doação. Então, gratidão a todos vocês. Gratidão a você, Silvina. Obrigada a você. Agradeço a quem ficou até o final, Marli Terezinha, Sônia, Jonathan, Angélica e Sandra. Ó, Sandra foi o primeiro a chegar, ficou até o final. Agradeço. E a Aline, que chegou agora, que vai poder assistir a gravação, se desejar. Vai ficar gravado no meu perfil, da Lúcia também. E abençoado final
final de semana. Ó, Ivone, chegou agora, vai ter que assistir a gravação, Ivone, estamos dando tchau. Pegou ali ela vai assistir a gravação, né, Ivone? Tchau, tchau.